Olá, aluno, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro virtual da disciplina Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. Lembro para vocês mais uma vez que as aulas presenciais estão suspensas momentaneamente devido à situação na qual nós vivemos, porém elas continuam aqui na modalidade virtual, tá certo? Então hoje é o nosso primeiro encontro, né, através de videoaula da nossa disciplina, tá? Bom, nas aulas anteriores nós abordamos o desenvolvimento inicial dessa criança, que vai desde ali o encontro do óvulo com o espermatozoide formando o zigoto, dando assim início à fase embrionária e depois à fase fetal. Vimos também as influências, né, que a mãe exerce sobre o feto durante esse período gestacional, assim como as influências do pai também, e do ambiente externo, né, os riscos que existem do consumo do álcool, das drogas, né? Então nós vimos isso para uma turma de maneira dinâmica em sala de aula, e a outra turma acabou verificando isso de maneira através da leitura no seu material didático e nos debates que nós fizemos lá no fórum, tá certo? E a partir de hoje a gente começa então a dar prosseguimento nesse desenvolvimento do indivíduo, lembrando que essa disciplina tem por fundamento abordar todas as fases de desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, durante o seu ciclo de vida. Por isso a disciplina é Psicologia do Desenvolvimento Ciclo Vital. Tá? Então a gente vai passar pela infância, pela adolescência, pela fase adulta, pela terceira idade, até chegarmos lá ao estágio final, que seria a morte, tá bom? Então, para dar continuidade, né, já que nós falamos dessa criança sendo ali no seu momento inicial, né, da sua concepção, fizemos ali uma análise sobre essa formação inicial através do zigoto, e aí posteriormente, né, dentro do prazo normal, vem o nascimento dessa criança. E aí a gente começa então falando sobre o desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos. Tá? A gente vai abordar aqui inicialmente o desenvolvimento físico-motor, porém o nosso foco principal vai se dar no desenvolvimento cognitivo, que é o que nós vamos estar cobrando na prova, mas claro que é importante também nós falarmos aqui e elencarmos algumas características do desenvolvimento físico-motor da criança, né? Então, para começar essa abordagem, nós vamos falar do desenvolvimento físico, né, da criança, onde nos primeiros 12 meses você percebe aí mudanças drásticas no desenvolvimento físico da criança, né? Eu trago como exemplo aqui duas imagens de uma mesma criança, onde eu tenho do lado esquerdo essa criança com poucas semanas de vida, e do lado direito eu já tenho essa criança com 1 ano de idade, né? Então você percebe aí que num período de 12 meses houve toda uma mudança física nessa criança, onde antes nós tínhamos ela na condição principal, característica principal das crianças, que é estar deitada, e nós já temos aqui do outro lado a criança já sentada, demonstrando aí, né, todo o seu desenvolvimento físico, e que envolve também o desenvolvimento motor, né? Então você imagina, por exemplo, estar tomando conta de uma criança e por algum motivo precisa ficar meses sem reencontrá-la. Quando você encontra, com certeza você vai até duvidar se é a mesma criança, né? A não ser que você tenha algum laço afetivo que, lógico, vai identificar de forma imediata, tá certo? Bom, então olha só, já que nós vimos aí o desenvolvimento físico, né, essas mudanças drásticas que ocorrem, né, o que acontece em relação às habilidades motoras, em relação ao desenvolvimento motor dessa criança, né? Nós podemos afirmar que são desenvolvidas em uma sequência e geralmente consideradas como geneticamente programadas, né? Então, o desenvolvimento motor dessa criança, nessa fase aí, já após o nascimento, do 0 aos 2 anos,
nós podemos dizer que são, né, geneticamente programadas para aquele desenvolvimento, né? Esses pequenos pontos de habilidades motoras aí, tá certo? E essas habilidades elas vão evoluindo desde as mais simples até as mais complexas, tá? Então, de forma resumida, nós podemos dizer o seguinte, né? Com relação a esse desenvolvimento motor da criança, né? Inicia-se ali com reflexos simples, tá? Para os mais deliberados, né? O fato de você, de repente, segurar a mãozinha da criança recém-nascida, o reflexo dela vai ser de apertar o teu dedinho, né? Se a mãe traz ela para o seio, o reflexo dela vai ser já dela realizar um movimento de sucção para poder se alimentar. Nós vamos ter depois, né, esse desenvolvimento motor da cabeça para os artelhos, né, e do interior para o exterior, né, aquela relação lá que nós falamos inicialmente, né, que a criança primeiro ela se desenvolve de cima para baixo, né, da cabeça para o restante do corpo, e aí é o que nós chamamos de céfalo caudal, onde ela vai primeiro levantar a cabecinha, né? A criança não vai logo ficar em pé, já sair andando ou já sair engatinhando, não. Primeiro ela vai fazer esse movimento de levantar a cabeça, né? Para somente depois ir desenvolver essa questão aí do ficar sentadinha, do rolar, do engatinhar, até chegar o momento dela andar, né? E também do interior para o exterior, né? O chamado próximo distal, ou seja, o desenvolvimento da criança se dar de dentro para fora, né? Podemos também dizer que esse desenvolvimento motor é um desenvolvimento contínuo, dinâmico e multifatorial, ou seja, vai depender muito da interação do bebê com o meio, tá certo? E aí eu trouxe até algumas pequenas, alguns marcos iniciais desse desenvolvimento motor, né? Onde por volta dos 4 meses a criança ela já começa a erguer a cabeça, né? Então nós saímos daquela condição que ela se encontra apenas deitada, ela já começa a virar, né? Por volta dos 4 meses já levanta a cabeça, né? Por volta dos 9 a 10 meses ela já começa a engatinhar pelo chão, né? Em cima da cama, onde ela estiver, e por volta dos 12 meses a tendência é ela começar a caminhar, né? Então você percebe aí essa evolução motora, como eu falei, de cima para baixo, lá no desenvolvimento céfalo-caudal, tá certo? Bom, você pode perguntar assim, mas eu conheço crianças que andaram com 9 meses, eu conheço crianças que andaram com 1 ano e meio. Eu ressalto para vocês que isso aqui é baseado em estudos, né? Foi criado um padrão onde a grande maioria dessas crianças tem esse desenvolvimento dentro dessas etapas, tá? Claro que nós sabemos que por sermos indivíduos diferentes uns dos outros, pode haver aí uma certa diferença, né? Ou retardamento ou uma antecipação de determinadas características, né? A minha filha, por exemplo, ela começou a andar, ela já tinha por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Então você observa aí bem diferente do padrão desse marco inicial de desenvolvimento motor que é citado aqui no material, tá bom? Bom, dando prosseguimento, nós vamos falar então aqui do desenvolvimento cognitivo, que é o que realmente nos interessa, tá? E depois a gente vai destacar aí um grande pensador que vai ser assunto e palco da nossa avaliação, tá certo? Vai fazer parte aí da nossa avaliação, tá? Bom, mas para a gente poder falar de desenvolvimento cognitivo da criança, eu preciso primeiro entender o que é o cognitivo, né? As pessoas às vezes confundem a cognição com o pensamento. Você está cognitivo, você está pensativo? Não, vamos lá, vamos entender realmente o que vem a ser o desenvolvimento cognitivo, tá bom? Bom,
Para discutir essa questão, né, a gente precisa entender e perceber que a cognição nada mais é do que o pensamento no sentido mais amplo. Ou seja, eu posso pensar, todos nós pensamos, mas a cognição ela vai ser um pensamento de uma forma mais abrangente, de uma forma mais ampla, pois a cognição ela vai envolver a inteligência, ela vai envolver a aprendizagem, ela vai envolver a memória, a linguagem, fatos, conceitos, a percepção e pressupostos. Então, você observa aí que é um conjunto, né, de características que vai fazer com que a cognição realmente venha a prevalecer no indivíduo, né? Então, o pensamento é uma coisa, a cognição é outra. Então, eu posso estar pensando, mas eu posso não estar sendo cognitivo. Por quê? Porque, de repente, eu não estou utilizando da inteligência, da aprendizagem, da memória ou de qualquer uma das outras características, tá bom? Os bebês, geralmente, eles nascem com a capacidade de aprender a partir das suas experiências sensoriais, né? Através dos sentidos, né? Das sensações, né? Ou seja, daquilo que ele pode ver, ouvir, cheirar, degustar, além de terem certa capacidade de lembrar o que aprenderem, né? Por que o bebê ele vai ter essa recordação, por exemplo, de que ao ser levado para o seio da mãe, ele vai se amamentar, né? Porque através dessa sensação do degustar, né, através do cheiro, do ouvir, né, a voz da mãe, de ver a mãe, ele vai saber que ali, né, é a fonte de alimentação dele, né? Então, os bebês eles têm essa capacidade de lembrar aquilo que ele aprende. Afinal de contas, quando ele é levado para o seio da mãe, aquilo é para ele um aprendizado, tá certo? Bom, sendo assim, eles podem aprender por condicionamento, por habituação ou imitação, tá? Mas o que seria isso? O que seria dizer que a criança ela aprende por condicionamento ou por habituação ou imitação, tá, gente? Bom, nada mais é do que nós entendermos que a criança ela vai se habituar a determinadas situações, né? Ela vai acabar se habituando a um estímulo, ela vai acabar se habituando a algo que seja imposto para ela, né? Ela acaba criando aquele hábito, o hábito do amamentar, como nós demos o exemplo agora há pouco, né? O hábito do amamentar para ela. Então, essa criança, ela acaba tendo esse tipo de desenvolvimento aí nesse primeiro momento, tá? Nesse momento aí dessas informações sensoriais, né? Por condicionamento, a condição na qual ela se encontra, né? Por habituação ou apenas por imitação, né? A criança também aprende imitando lá o indivíduo, tá? O bebê ele costuma ficar muito atento a estímulos, né? Novos estímulos familiares e repetem, né? Também repetem esses comportamentos quando são agradáveis para ele, né? No caso ali a imitação, tende a repetir uma ação aprendida anteriormente quando se lembram do seu conteúdo, mas com o passar do tempo, se novos estímulos não forem inseridos pelos familiares para essa criança, ela acaba perdendo o interesse por aquele estímulo, né? Porque para ela, né, se torna algo já sem relevância. Na psicologia, há diferentes abordagens que estudam o comportamento humano. Então, nós temos várias abordagens para tratar do comportamento humano, dentre elas a abordagem da aprendizagem, a psicométrica, o processo de informações e a piagetiana. Vamos analisar uma por uma o que cada uma realmente significa, né? As teorias da aprendizagem, que vai ser palco também de aprendizado dos acadêmicos do curso de pedagogia, né? Vocês terão uma disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento,
teorias da aprendizagem, é aquele ramo da psicologia que estuda qual a mecânica básica de aprendizagem, né? Como que o indivíduo aprende, como que se dá o desenvolvimento da aprendizagem, né? Vai haver uma preocupação aí de como o comportamento muda em resposta à experiência. Então a tendência é, o indivíduo aprendeu, né? O indivíduo vai mudar o seu comportamento diante daquela nova experiência, né? O que Piaget, por exemplo, vai chamar de assimilação, acomodação e equilibração, né? Eu vou assimilar novos conhecimentos, eu vou acomodar esses conhecimentos e vou encontrar um equilíbrio entre o novo conhecimento e o conhecimento passado, para que eu possa ter uma nova postura de comportamento, tá? Os bebês nascem com muitos mecanismos que permitem aprender a partir das experiências ambientais, né? Então, se você observar, a criança, ela aprende muito através das primeiras experiências que ela vai ali vivenciando, tá? E, como nós já falamos anteriormente, né, algumas dessas experiências, né, vão proporcionar uma aprendizagem pela habituação, pelo condicionamento clássico, pelo condicionamento operante, pela imitação também, tá certo? Bom, uma outra abordagem da psicologia em torno do desenvolvimento humano é a psicométrica, tá? Ela não vai fazer parte do curso de pedagogia, mas você pode buscar, né, esse conhecimento após o curso de vocês, através de uma especialização em psicomotricidade, por exemplo, né, ou psicopedagogia, aborda também alguns aspectos psicométricos. Então é bem interessante, porque a proposta, né, da psicometria é medir as diferenças individuais em termos de quantidade de inteligência, né? Então, muito se perguntar, será que dá para medir a inteligência do indivíduo? A psicometria, ela vai ser a área responsável por tal medição, tá certo? Então, quanto mais alto o score de uma pessoa, por exemplo, em um teste de inteligência, né, o famoso QI, né, que vai determinar o quociente de inteligência, mais inteligente presume-se que essa pessoa seja, né? Então, essa seria a ordem natural, né? Quanto maior for o score, né, o número de acertos, por exemplo, de um indivíduo dentro de um teste de inteligência, mais inteligente ela seria, né? Bom, temos também o processamento de informações, né? Onde esse processamento de informações, ele estuda os processos envolvidos na percepção e no processamento da informação. Centra-se nas diferenças individuais, né, quanto ao modo de como os indivíduos usam sua inteligência, como manipulam símbolos e o que fazem com informações que percebem. Então, aqui, né, nós vamos trabalhar essa área de desenvolvimento humano, ela vai trabalhar como que o indivíduo processa as informações que ele adquire, né? Os indivíduos possuem inteligências, né? Mas como que um indivíduo vai usar a sua inteligência, com que fins, para que fins, né? Com que meios, e o outro indivíduo da mesma forma. Bora pegar como exemplo aqui uma pessoa que tem um grande conhecimento em informática, né? Ao processar essas informações, esse indivíduo ele pode usar a sua inteligência, o seu conhecimento em informática para o bem, mas também pode usar ele para o mal, tá certo? Bom, e a outra abordagem de desenvolvimento é a piagetiana, né? Onde Jean Piaget, que é um dos grandes nomes aí, né, quando se trata de falar do desenvolvimento da criança, é Jean Piaget, e a gente vai abordar muito ele no nosso curso, nessa disciplina e nas próximas também. Jean Piaget, epistemólogo suíço, produziu uma das mais importantes teorias sobre o desenvolvimento cognitivo, né? Um trabalho pioneiro e que modelou o pensamento de várias gerações de psicólogos desenvolvimentais, né? Então, a teoria da epistemologia genética criada por Jean Piaget, ela veio aí a ser um trabalho pioneiro, a revolucionar
né, o entendimento em torno do desenvolvimento humano na época em que ela foi desenvolvida, tá certo? Bom, Piaget considerava que o bebê nasce com ferramentas básicas para a construção do conhecimento, os invariantes funcionais, né, que é a adaptação e a organização, né? O bebê então ele vai se adaptar, ele vai organizar aquelas informações, né? Ele admitia uma organização biológica inicial que inclui um conjunto de reflexos que se transformará pela interação do bebê no mundo, né? Então, o Piaget, até por ter uma formação na área da biologia, né, ele vai nos dizer que o bebê ele possui essa organização biológica inicial e que, de acordo com a interação desse bebê com o mundo, né, com o meio, ele vai transformar essa organização. Piaget considerava a criança como um ser ativo no seu desenvolvimento, né? Então, a criança ela é o ator principal do seu processo de desenvolvimento, né? Piaget o chamava de pequeno cientista, né? Onde esse pequeno cientista ele é naturalmente curioso, engajado na exploração do meio, sempre buscando um conhecimento de mundo e também adaptar-se a ele, tá certo? Piaget foi tão importante, né, e é tão importante para a área da psicologia do desenvolvimento, principalmente pelo que ele criou, né, as fases, né, ele vai classificar aí os estágios de desenvolvimento da criança, onde nós vamos ter 4 fases, né, a sensório motor, né, a pré-operatória, operatório concreto, operatório formal, né? Então nós vamos observar que, de acordo com a abordagem piagetiana, essa fase que nós estamos estudando hoje, que nós estamos analisando hoje, é a fase sensório-motor, né? Onde a principal característica seria o entendimento do mundo através das sensações e das ações, né? Então a criança sente o mundo e, através das suas ações, é que ela vai buscar entender esse mundo, tá? Na próxima fase, que seria dos 2 aos 7 anos, né, a criança já vai entender o mundo através da linguagem, das imagens mentais, né? A linguagem já vai estar bem desenvolvida aí, né? Para chegar aos 7 anos, a tendência é que esteja bem desenvolvida. Logo depois nós teremos a fase, o estágio do operatório concreto, que vai dos 7 a 11 anos, onde a criança ela vai entender o mundo através de um pensamento lógico, tá? E, por fim, a operacional formal, que é a partir dos 11 anos, seria a fase que nós vivemos, por exemplo, né? A operacional formal, onde a tendência é que esse indivíduo entenda o mundo através do pensamento hipotético e raciocínio científico, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai estar abordando as outras fases. Vamos analisar algumas características fundamentais do estágio sensório-motor, né? Onde a criança ela representa o mundo pelas ações e baseia seus julgamentos nas sensações e percepções, né? Então, a criança ela vai estar representando esse ambiente de descobertas, né? Por meio de suas ações, né? E os seus julgamentos, né? Aquilo que a criança acha, aquilo que a criança pensa, vai se dar por meio das sensações e das percepções, aquilo que ela sente, né, aquilo que ela percebe ao redor dela, tá certo? No estágio sensório-motor, a construção do universo pelo pensamento da criança desenvolve-se da passagem de um estado em que as coisas giram em torno de um eu, né, sem contudo situar-se como um elemento do universo. Então a criança ela percebe que ela está ali, mas ela ainda não se situa enquanto universo, né? Ela ainda não tem essa diferenciação do que é ela em si e do que é o espaço, tá? Então, por isso que ele diz aqui que gira em torno de um eu que ainda não se situa dentro desse universo, né? Onde ela vai começar a transitar para um estado em que o eu se torna um elemento de um mundo estável e independente de sua própria atividade, tá certo? E aí eu trago uma tabelinha para nós finalizarmos o nosso conteúdo de hoje, né? Onde esse período sensório-motor na visão piagetiana seria dividido em subestágios, né? Em 6 subestágios, né? E aí nós temos
né, no primeiro, o exercício dos reflexos, né, a criança vai se desenvolvendo cognitivamente para os primeiros hábitos, a intencionalidade, a hierarquia de esquemas, uma exploração, até o aparecimento de uma imagem mental, né, até a invenção ali por volta dos 18 aos 24 meses, né, por 1 ano e meio, 2 anos, quando ela começa a criar uma imagem, quando ela começa a inventar histórias, a inventar determinadas situações, tá certo? Pessoal, se tiver alguma dúvida, eu peço para vocês irem até o fórum, tá? Eu vou estar disponibilizando daqui a pouco lá um espaço para que vocês possam perguntar, tirar alguma dúvida, tá? Assistam essa videoaula quantas vezes forem preciso, isso é conteúdo do nosso material, e também leiam o material de apoio, tá? A aula de hoje, ela se deu lá na unidade 1, das páginas 28 até 41, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu conto com a participação de vocês lá no fórum, tá bom? Um abraço e até a próxima.